Vamos falar sobre a volta do respeito à ciência. E o nosso convidado é o Ricardo Galvão, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pesquisador, professor de física da USP, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Olá, Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar contigo. Satisfação é a nossa. Bom, professor, você foi demitido do INPE em 2019 pelo então presidente Bolsonaro, depois que divulgou dados, né, sobre o desmatamento na Amazônia. O relatório divulgado na época, né, pelo INPE mostrou que o desmatamento na região aumentou 88% em junho de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em seguida, você foi escolhido pela revista Nature como uma das 10 pessoas mais importantes para a ciência naquele ano. Enfim, essa passagem na sua vida profissional, Ricardo, esse corte e agora essa volta por cima, sintetiza, acho que o que aconteceu também com o Brasil. A gente lembra também da música, né, do Chico Buarque, Apesar de Você, né, que há de ser outro dia, e esse outro dia chegou, Ricardo. Você que discursou, né, no dia da sua posse, dizendo: no dia de hoje viramos essa página triste de nossa história com a convicção de que a ciência voltará a promover grandes avanços para a nossa sociedade. Sim, Marilu, realmente há um paralelo, né? O que aconteceu comigo e no embate com o Bolsonaro, eu jamais poderia pensar que teria a repercussão que houve, uma enorme repercussão, né? Inclusive internacional, e naturalmente eu fui colocado numa situação de protagonista nessa reação contra um governo altamente negacionista, né? De uma certa, além de negacionista, com uma mentalidade predatória com relação ao meio ambiente, mudanças climáticas, etc. E, além disso, do ponto de vista que nós estamos vendo agora pela situação do Yanomami, né, que sabemos há mais de 3 anos a situação terrível que estava enfrentando, nós estamos vendo todas uma recuperação, né? Isso realmente nos alegra, nós estamos cheios de esperanças, mas é verdade que não basta ter esperança. Nós temos que demonstrar agora, pelo nosso trabalho, pela nossa produção, pela recuperação do país, que sim, além de lutar contra o negacionismo, nós sabemos trabalhar para promover o país na direção correta, né? É isso que eu espero. Foi difícil o embate com o Bolsonaro, mas uma das coisas que eu sou, que não mencionaste, é que eu sou apicultor, então eu sou acostumado a levar ferroada de abelha e recuperar depois. Olha, esse apicultor eu não mencionei, mas ia até deixar para o final, porque sabe que eu tenho aqui no meu quintal a abelha jataí, né? Aquelas abelhas sem ferrão, e até ia te perguntar, pedir umas dicas, mas a gente deixa para o final agora, Ricardo. Mas você falou também dos Yanomamis, né? Dessa tragédia humanitária. Para me preparar, né, para a sua entrevista, eu vi uma entrevista, né, que o Paulo Marcum e outros jornalistas fizeram com você lá em julho de 2020, era até aquela Conversas na Crise, depois do Futuro, uma live organizada pelo Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, em parceria com o UOL, e na primeira pergunta que o Marcum fez, sobre inclusive o desmatamento na Amazônia, você mencionou imediatamente o garimpo ilegal que atingia o povo Yanomami. E foi logo de cara eu tive essa dimensão, né, dessa preocupação que você tem com os povos indígenas. E agora a gente vê, né, com muita tristeza essa tragédia humanitária, sanitária desse povo que você já mencionou logo de cara também. E eu quero abordar com você esse assunto, Ricardo. 570 crianças indígenas Yanomami foram mortas no governo Bolsonaro. Enfim, essa é uma tragédia, né, humanitária, e eu queria que você também falasse sobre como você está vendo, né, enfim, esses corpos, né, enfim, que a gente está se chocando, né, com essas imagens nesse momento, e a tua expectativa, né, em relação a essa questão também tão importante. Toda essa questão com os Yanomami, que eu já estava muito preocupado,
já desde o governo Bolsonaro, né? Realmente me deixou com o coração bastante magoado, Marilu. Eu realmente até me emocionei, eu já estava emocionado já naquela época, quando eu tinha notícias mais de perto, né, do que acontecia com o povo Yanomami. E também outros indígenas. Não vamos só colocar esse povo nas reservas que não foi concedida ainda dos indígenas Ituna e Tatá, no sul do Pará. Tem toda uma área enorme que está processo e considera a reserva indígena que o governo Bolsonaro bloqueou, né? Nessa reserva, aliás, é aquele ponto onde Bolsonaro acusou em 2019 que teria sido colocado incêndio por ambientalistas e pessoas de organizações não governamentais, tudo mentira. Naquela região lá também existe da ordem de 7 mil garimpos pequenos, ilegais, invadindo, tá levando doença também para os indígenas da Ituna e Itatá. E, infelizmente, muitos deles protegidos por políticos poderosos locais, até na esfera federal. Então, a situação indígena no Brasil é terrível. Não só a questão humana, né, que nos afeta. Não é possível que um cidadão de bem, um brasileiro, veja aquelas imagens de indígenas morrendo e não sinta uma pena dele enorme, uma tristeza e uma vontade de operar. Eu tenho a filha de um padre meu, professora formada na USP, a professora Fabiana Maísa, que fez uma tese de doutorado esplêndida em sociologia sobre também indígenas no Amazonas, morou quase 5 anos com eles, e uma tese de doutorado. E nós sabemos que isso vem ocorrendo há muitos anos. E alguns governos tomam algumas medidas, outros não, né? E a primeira coisa que temos que ver é a enorme importância que tem a cultura dos povos originários, o efeito que eles têm para a Amazônia. Se nós olharmos o mapa, aliás, tem um mapa da Amazon, muito bem feito, que mostra as regiões onde as florestas estão mais protegidas. A mata está mais protegida na Amazônia exatamente em torno das reservas indígenas. Então, além de ter toda a parte humana, tem um papel espetacular que eles desempenham para o povo brasileiro em proteção das florestas. Além do conhecimento, vou te contar uma coisa interessante. Em 2019, eu estive na Amazônia e encontrei uma professora que estava me contando um assunto muito interessante do Yanomami. Ela é uma especialista em fungos, essa professora da Universidade Federal da Amazônia. E os indígenas Yanomami vieram falar com ela, porque eles fazem uma cesta de uma palha que extraem da floresta, uma cesta muito bonita, que é vendida principalmente para os franceses. E a partir de um certo período, eles começaram a usar um fio, parece um plástico preto bastante forte, para proteger essa cesta, dar mais firmeza, mais rigidez às cestas. E os franceses deixaram de comprar. Eles disseram que eles estavam usando, então, um material que não era natural. E eles falaram, não, é um material natural, mas os compradores estão publicados. Foi então quando eles chamaram essa professora para ver e foram mostrar a ela da onde tirava esse material, né? Pois então, era um fungo até então desconhecido, de conhecimento dos Yanomami, muito importante, muito forte, deu origem até um livro, que essa foi classificada como uma nova espécie. Então, além de ser defensores da floresta, além de ser nossos irmãos que tem que proteger, esses povos originários têm um conhecimento importantíssimo que não podemos desprezar. Então, isso tudo, agora eu cumprimento o presidente Lula de ter ido pessoalmente lá, né? Mas as ações têm que ser feitas mesmo. E o Brasil, infelizmente, nós somos muito lenientes com relação aos criminosos. O garimpo ilegal, aqueles que mataram o Dom Phillips, né? Todos e o Bruno Pereira. E Bruno Pereira. Esses têm que ser combatidos, nós não podemos ser lenientes com relação a isso. É fácil de combater.
A área é grande, mas, por exemplo, na terra Yanomami, são 3 rios que penetram. E depois pensa bem, como que eles exploram? A coisa principal, mercúrio. Controlar o mercado de mercúrio é simples, não é complicado, sabe? Mas falta vontade de fazer, porque eles não sabem dar o valor que deveriam dar a esses povos originários. Exato. Bom, a gente sabe que você serviu na Marinha, né? E a gente está falando aqui também do papel das Forças Armadas na Amazônia. Como é que você vê esse papel das Forças Armadas? E eu vi já na entrevista que você falou, eles não podem estar exatamente na dianteira, eles precisam participar, mas de uma outra forma. Quem está na frente é o pessoal do IBAMA, não é isso, Ricardo? Exatamente. Algumas pessoas, às vezes até me param na rua perguntar, falar que eu sou contra os militares. Eu não sou contra os militares. É claro que eu cresci na parte importante da minha formação política, na adolescência, foi durante o regime militar. E, aliás, mas eu eu fiz a escola de oficial da reserva da Marinha do Brasil, né? Eu considerava uma obrigação minha, embora pudesse ter sido dispensado, porque eu tinha sido escoteiro do mar, mas eu fiz questão de servir. Isso não é que eu seja contra militar. Eu sou contra a atuação indevida dos militares no cenário político. Então, por exemplo, quando eu comecei a viajar pela Amazônia as primeiras vezes, eu, como ter servido na Marinha, eu tinha um orgulho imenso da Marinha do Brasil. Eu via vários navios da Marinha prestando socorro, indo pelas populações ribeirinhas e ajudando bastante, não? Mas os militares não têm a formação, não têm a capacidade, não têm a maneira de atuar que tem os fiscais do IBAMA, os próprios fiscais do ICMBio, as pessoas mais especializadas, né? Os militares, a mentalidade militar é clara, é uma mentalidade de hierarquia e ordem. Tem uma pessoa acima que manda, todos obedecem, né? Isso foi uma das razões que muitas vezes tivemos certos embates com militares, né? Porque no meio científico a primeira coisa que não tem é a hierarquia de cima para baixo. No conhecimento científico, a soberania total é da ciência, certo? O domínio da ciência e do conhecimento, né? Eu, por exemplo, quando trabalho com alunos, um aluno meu mesmo de mestrado vem falar comigo, professor, o senhor está errado por isso e por aquilo, eu não só aceito, como agradeço. Assim que tem. Então, essa mentalidade é que às vezes dá esse embate entre militares e cientistas. Mas no caso específico da Amazônia, os militares são essenciais como apoio, porque ali a coisa é séria. Tem criminosos, etc., mas eles têm que fazer, Marilu, seguindo os esquemas que o IBAMA sabe como fazer, o ICMBio sabe como fazer, o INCRA sabe como fazer, tem que ser um pessoal de apoio. Você veja o ministro Mourão, ele fez, o vice-presidente Mourão, fez aquela, esqueci o nome, uma campanha Operação Verde. Exatamente. Qual foi o resultado daquilo? Zero. Nada, zero, só botaram a assustar as pessoas. Por exemplo, quando eu era ainda diretor do INPE, não tinha sido demitido, em junho de 2019, só nessa região que eu falei dos indígenas Tuna e Itatá, no Parque Nacional do Iamanchim, nós chegamos a dar, Marilu, 19 alertas diários de desmatamentos enormes. Que era só local, tem a rodovia, esqueci o nome da estrada, 363, para chegar lá, podia atuar imediatamente, não atuaram. Quer dizer, coibiram o pessoal do IBAMA. E a pior é a mensagem, né? Nós sabemos, por exemplo, o famoso conhecido fiscal do IBAMA, Augusto Morelli, que foi aquele que deu a multa para o Bolsonaro quando ele estava em Angra dos Reis. Quando o Bolsonaro entrou em janeiro de 2019, o Augusto Morelli estava, inclusive, trabalhando lá quando teve aquele acidente
como é que chama, Sobradinho, né? Ele foi demitido, foi tirado, o Roberto Cabral foi tirado, e vários outros, né? Então, não só foi uma ação, mas uma mensagem para destruir mesmo toda a organização que havia. E eu lamento que muitos militares, eu admiro vários, nós temos exemplos enormes no país de militares nacionalistas que ajudaram a criar a ciência, não é à toa, o maior prêmio científico do Brasil, chamado Prêmio Almirante Álvaro Alberto. Então, temos exemplos muito bons dos militares atuando na direção correta até da ciência, mas não são esses militares que seguiram o Bolsonaro. Esses vieram para se locupletar e apoiar um governo que foi um governo bastante destrutivo para o país. Professor, vamos falar agora sobre o CNPq, né? Você vai ter um grande desafio aí para fomentar a pesquisa científica. A gente sabe que as bolsas não recebem reajuste desde 2013 e é preciso reajustá-las para dar incentivo e dignidade aos pesquisadores. Quanto é que está nesse momento e qual a expectativa desse aumento? Então, nós estamos ainda finalizando os nossos ajustes. Eu estou em coordenação com a professora Mercedes Bustamante, que é presidente da CAPES, né? Nós tivemos reuniões na semana passada, tivemos uma reunião na Casa Civil, e ontem teve uma outra reunião na Casa Civil que nem eu nem ela pudemos ir. Ela está participando de uma reunião do IPCC em Cuba, e eu estou resolvendo problemas para poder me transferir para Brasília, estou em São Paulo, mas os nossos técnicos foram, e deve ter sido fechado o valor. Nós não estamos dando valor porque realmente não queremos criar uma expectativa muito grande, mas tem um estudo, Magalu, que é fácil das pessoas entenderem. Já temos os recursos, né? Mas sempre tem aquela dúvida se aumentamos bastante o valor das bolsas ou aumentamos também a disponibilização de bolsas, mais bolsas, porque a demanda é enorme. E esse estudo, às vezes as pessoas falam, por que não diz que é 40%, 50%, 30% imediatamente, né? Porque esse estudo exige uma projeção, é fácil as pessoas entenderem. Quando tem recurso para a Bolsa, se abrem editais. E o governo passado já abriu editais que estão sendo fechados nesse mês. Nós temos que ter a projeção correta de quantas bolsas vão ser necessárias, e mais ainda, uma bolsa de mestrado é por 2 anos, uma bolsa de doutorado é por 4 anos. Temos que fazer essa previsão futura, né? Então, os detalhezinhos não estão prontos, mas está tudo articulado. Os estudantes podem ter certeza que vão ter um aumento de valor das bolsas, sim, que não vai recuperar totalmente a inflação desde 2013, mas vai ser razoável. Exato, que a gente tem aqui dados, né? Depois você me confere, mestrado e doutorado. Mestrado R$ 1.500 e doutorado R$ 2.200, é isso, né? Dá até tristeza ouvir esses números, né? Não é? Me incomoda. Terrível, terrível. Professor, agora vamos falar aqui, eu queria repercutir contigo a respeito de uma notícia que foi dada, inclusive nessa madrugada aqui pelo Carlos Madeiro, colunista do UOL. A manchete é: Amazônia, terras federais respondem por 80% do desmate no fim de Bolsonaro. E vou ler aqui apenas o lead, né, para a gente poder já repercutir. O desmatamento em alta da Amazônia, durante o governo de Jair Bolsonaro, teve forte concentração em terras públicas, sob jurisdição federal, que indica uma ausência de fiscalização e controle. Segundo o Amazon, 80% de todo o desmatamento da Amazônia ocorreu em terras federais em 2022. Foram 8.443 quilômetros quadrados, o que equivale a 5,5 vezes a área da cidade de São Paulo. E a gente tem aqui, inclusive ele colocou uma série, né, do governo Dilma, governo Michel Temer, governo Bolsonaro. Eu vou dar apenas o de 2012, que é 1.480 quilômetros quadrados no governo Dilma, desmatamento, e no governo Bolsonaro, 2022, 8.443 quilômetros quadrados. Quer dizer, é realmente assustador esse número, né, professor? Como é que você viu também esse dado?
É isso realmente extremamente assustador. Primeiro, eu quero começar fazendo uma homenagem à Amazon, porque a Amazon é uma dessas organizações não sociais que o desministro Ricardo Salles criticou, dizendo que eles usavam o Fundo Amazônia simplesmente para tirar o dinheiro público, dinheiro do governo, que não fazer nada. O trabalho dessas organizações não governamentais na área ambiental, a Amazon, o Instituto Amazônias, o Mapa Biomas Alerta e tudo, é espetacular. Eles prestam um serviço enorme à ciência brasileira, à sociedade brasileira, até melhor dizendo. Bom, historicamente, Magalu, o INPE já tinha mostrado que pelo menos 30% do desmatamento na Amazônia era realmente em terras públicas, em terras também devolutas, né? Isso daí sempre foi porque eles desmatavam, colocavam um pouco de gado lá, esperando a regulamentação da terra. Isso sempre aconteceu. No governo Dilma e no governo Temer, começou realmente a crescer o desmatamento. Mesmo no governo Dilma, o mínimo de desmatamento ocorreu no começo do governo dela, 2012, mas depois começou a crescer um pouco, diminuiu já o número de pessoas do IBAMA. Mas nem Dilma e nem Temer mesmo nunca tiveram um discurso de incentivo ao desmatamento, né? Ora, com o governo Bolsonaro, o principal, além de não tomar as medidas corretas, foi esse discurso de incentivo ao desmatamento com uma promessa de regulamentação bastante rápida, né? Então, vocês vejam, todas as multas que aplicava o IBAMA, o desministro Ricardo Salles, que criou a portaria, acho que foi portaria, não foi decreto, né? Instituindo aquela Câmara de Reconciliação, dando possibilidades dos matadores conversarem, e conversa vai, conversa vem, não se fazia nada, né? Felizmente, a ministra Marina Silva, uma das primeiras coisas que revogou essa medida. Ora, então, com essa facilidade de regulamentação e não ser punido, houve esse aumento enorme no desmatamento em terras públicas. Não queriam explorar, mas vende a possibilidade de então tomar posse dessa área. Então foi a principal motivo, na minha opinião, foi a atitude, o discurso do governo incentivando essas ações. Exato. Agora, só para a gente terminar, estamos no finalzinho, né? A gente, como você falou, né, que você é apicultor, enfim, qual que é a dica que você dá aqui para mim, hein, Ricardo? Eu tenho aqui no quintal, na parede, surgiu ali, tipo um conezinho assim, né, com aquela abelha pequenininha, já está aí que é sem ferrão. Qual a dica que você dá para mim, para eu começar a criar, hein? Ela está dentro da parede? Está dentro da parede. Acho que ela deve ter criado já ali dentro do tijolo, né? Alguma coisa, né? Não sei. A jataí é uma abelha sem ferrão espetacular. Ela não produz muito mel, por da ordem talvez de 1 litro por ano, se for uma colmeia bastante fortalecida, né? E ela tem um problema para extrair mel, porque ela coloca o mel nas bolinhas de cera, né? Muita gente extrai o mel de jataí, pega essas bolinhas e amassa e coa, mas isso é uma destruição grande. Eu, por exemplo, tenho acho que umas 8 colmeias de jataí, mas eu extraio, tenho uma caixa apropriada, né? E eu extraio o mel com uma agulha que eu injeto esferinha por esferinha e vou extraindo o mel, que é um mel um pouquinho ácido, bastante líquido, espetacular para bronquite, principalmente para criança, muito gosto. Então, o que se faz nisso, numa casa de apicultura, Marilu, você pode comprar uma caixa própria para criar abelhas de jataí, mais ou menos elas são não muito grandes assim, é uma subposição de caixa, e o que se faz é o seguinte: de noite, você primeiro arruma uma forma de colocar a caixa exatamente em frente ao buraco dela, de pendurá-la, mas não faz ainda. Aí faz por trás da caixa um furo com uma broca larga, talvez uma broca de 3/4, mais ou menos, ou seja, uns 8 milímetros por trás, tá? Coloca a caixa exatamente em frente ao furo. De noite, ela vai fazer o conezinho, você tira o conezinho de cera numa massa,
coloca a caixa lá em frente, e na frente da caixa tem um outro orifício onde colocas o conezinho de cera, certo? Então, as que entram vão entrar, elas vão aos poucos passando toda a produção para dentro da caixa. Pode demorar um certo tempo, mas vale a pena. Cuide bem da jataís. Essas abelhas sem ferrão são espetaculares. Tem uma aqui, aquela que enrola no cabelo, a arapuá, o mel dela não é muito bom, porque ela faz mel até de esterco, mas o mel da jataí é excelente. Tá ótimo, Ricardo. Olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual e da TVT, e esperamos contar com você mais vezes aqui, viu? Participe sempre conosco. Um forte abraço. Dispõe da colaboração, apoiem a ciência e toda a política do meio ambiente que eu espero que esse governo adote. Isso aí, viva a ciência. Muito obrigada, querido. Um beijo. Falamos aqui. Tchau. Falamos com o Ricardo Galvão, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.